de volta com a Vanessa Barbosa no programa de hoje. Antes de irmos para o intervalo, na apresentação especificamente, eu anunciei Vanessa Nobre. Ai, mas é Vanessa Barbosa, a psicóloga convidada para o programa de hoje. Estamos falando sobre como lidar com aquilo que vai na nossa cabeça para que seja dada a resposta positiva na vida sexual. Quando nós temos em mente dificuldades que foram sendo construídas, como, por exemplo, más memórias que foram tomando lugar, foi claro, obviamente, vamos colher como resultado uma sexualidade comprometida diante daquilo que nós temos como informação guardada sobre sexo. Jogo para você, então, Vanessa Barbosa, sobre as memórias, como elas repercutem na vida sexual. É interessante a gente pensar como elas se constroem, né, para a gente conseguir compreender como elas repercutem. Então, se a gente pensar que a memória é uma forma de armazenar, né, é uma forma de resgatar e é uma forma também de armazenar. Então, quando a gente pensa em memória, é um esforço da mente em guardar o que você aprendeu. E olha que sério isso. Para pensar que aquelas vivências dolorosas, elas também são aprendidas, né? Ao longo do tempo. E aí, por isso que a gente tem tanta dificuldade de se desvencilhar. E em alguns momentos eu reconheço que eu preciso não permitir que aquilo continue na minha vida e às vezes eu não consigo modificar aquele comportamento. Porque está registrado, guardado na minha memória. Exato. E aquilo, então, para o meu cérebro, foi tomado como aprendizado. Exato. Então, se ele tomou como aprendizado, esse registro está lá, marcante para a minha experiência. Exato. E como é que a gente vai trabalhar com isso? É o que acontece no geral, assim, uma explicação bem básica para as questões emocionais de forma geral. Acontece uma disfunção daquilo que é muito pesado para você está tendo uma vivência, de repente choca-se com a sua realidade e naquele exato momento você trava. Para alguém pode ser o falecimento de uma mãe, a perca de um filho que foi estudar no outro local. Para o ouvinte hoje pode ser uma relação sexual, uma memória dessa relação sexual muito ruim. De repente a primeira relação sexual, que pode ter ficado ali gravada aquela informação, né? E aí eu vou voltar só um pouquinho, lá no que a gente comentou no início, percebe-se a importância da gente construir nos nossos pequenos vivências bacanas. E quando chegar na adolescência, o momento de você orientar sobre sexualidade, você conseguir também passar a sexualidade com um olhar bacana, né? Quantos dos pais, de repente, que nos ouvem, conseguiu dizer de forma simples para o seu menino que vai casar, que decidiu ter uma vida em conjunto, que assim, na relação sexual, ao final, coisa simples, mas que faz muita diferença para a mulher, né? Fique junto. Fique junto. Abrace. Deixa só aquele momento ser um momento significativo para aquela mulher que está ali do seu lado e que muitas queixas a gente recebe de algo que simplesmente acontece e se perde por ali. Por um simples desconhecimento, né? Por simples desconhecimento. Ou dizer assim, filho, falando para o menino, filho, vai com calma, né? Distensiona, vai devagar, não precisa ser tudo de uma vez. Vai dizer essas informações para o menino, menina, para que eles vão construindo que relação sexual é, antes de tudo, um grande encontro, né? Um grande encontro entre um homem e uma mulher que está se descobrindo, mesmo que já tenha tido relação sexual com outra pessoa, mas cada indivíduo é um indivíduo e que o cuidado deva ser de respeito, reciprocidade. De fato, pequenos detalhes podem fazer grande diferença e como de fato fazem grande diferença na vida de quem está começando e também na vida de quem já está com o seu tempo de experiência. Sempre os detalhes serão importantes. Sim. E aí a gente passa a pensar que aquela memória então foi registrada e que nesse exato momento você identificou que aquilo você não está conseguindo desconstruir, né? Que a gente identifica muitas vezes como pensamentos recorrentes. Então é muito comum que chegue no consultório mulheres dizendo eu não consigo tirar da memória aquela ação. Então, tive um relacionamento anterior, ou mesmo com meu marido, às vezes a inexperiência, o início da relação sexual, se descobrindo, tal. E aquilo para mim ficou marcado. De repente, uma falta de uma fala
carinhosa, uma compreensão de que tudo bem se não for tudo aquilo que esperava naquele momento, e que aguardar o tempo do outro, quer seja dele ou dela, às vezes aquela experiência dolorosa mesmo de início de uma relação sexual, de não conseguir concluir toda a satisfação que esperava e idealizou para aquele momento, né? Ou uma traição. Ou uma traição, exato. Ficou registrado aquela dor imensa, e como é que eu vou lidar com isso? Né? Culpa. E sabe uma outra coisa interessante que também acontece bastante? É de ter tido, não de fato uma relação sexual, mas algumas tentativas de carícias mais pesadas, de repente, que não tenham culminado uma relação, mas que se esperava que ocorresse ou que não quisesse, vai depender da cabeça de cada um, né? E aquilo ficou marcado com práticas intermediárias que não é nem um carinho e nem uma relação sexual de fato. E aí ficou nesse meio termo. E a pessoa só consegue ter um prazer se executar aquela prática. E muitas vezes, na relação, no contato, vagina e pênis, não tem satisfação. Que interessante. Olha, né? Que coisa. Então, assim, isso faz a gente pensar em como a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente constrói, né? O início. E sabe que você me fez lembrar com esse exemplo também? Uma outra situação vivida por jovens cristãos, quando eles se excedem nas carícias, né, nos carinhos, chegam às carícias, e aí bate a culpa religiosa. Meu Deus, eu ofendi a Deus, eu quebrei o mandamento, e agora o que eu faço? Isso também traz uma repercussão bastante negativa, dependendo do ponto de vista ou da necessidade que esse jovem vai ter de entender o que é errar, o que é arrepender-se, o que é deixar um erro, o que é descontinuar alguma coisa que compreendeu está fora do lugar para quem é espiritual, do perdão, do recomeço, mas se ficar só no lugar da culpa, há muitos que relatam que levou essa culpa para dentro do casamento. Exato. Aí na primeira briga, nosso casamento não está dando certo. Já sei, é porque eu fiz sexo antes do casamento. Meu Deus! Quer dizer, aquilo lá de trás vem como registro para agora, se arrastando até aqui, era só uma culpa, agora é uma realidade. Meu casamento não está dando... Ou seja, distorção da realidade do casamento e distorção, inclusive, da espiritualidade, que está lá debaixo de um jugo onde ficou, aconteceu, e agora? Então, nisso tudo, a gente precisa ancorar a nossa percepção agora de que é possível, muitas vezes, que o que está dando errado agora é porque deu errado lá atrás e nós não tivemos ainda a sabedoria de desfazer os nós que estão atados ali atrás. E tem a ver com essa memória, tem a ver com as questões religiosas, emocionais, o que nos impactou negativamente lá atrás e agora repercute aí. Estou nesse momento falando e ouvindo aqui a Vanessa, pensando em você, que está bem feliz na sua vida sexual, seja homem ou mulher. Você que está assim, pensando, mas o que eu faço? Eu não consigo ter prazer, eu não consigo me entregar, eu não consigo me colocar nessa relação de forma aberta. E quantos casais põem fim a uma relação porque não há encontro, nem de mente, nem de propósito, né? Nem de corpo, fisicamente falando. Há mulheres que não correspondem sexualmente ao marido. E pasmem, hoje é um número crescente de homens que também não correspondem sexualmente à mulher. E ainda ficamos chocados. Como assim? Os homens que são tão sexuais não respondem sexualmente a uma mulher? Tem alguma coisa de muito errado nisso, né? Então, por mais que isso seja baseado numa cultura de que todo homem é absolutamente do sexo e sexo pelo sexo, o que não está correto dizer, mas é fato que homens têm interesses sexuais que são mais, digamos, mais fortes, mais presentes na construção desse homem, pela testosterona, enfim, por tudo que o homem é enquanto ser sexual. Mas eu espero que esse programa, que esse tema ajude você, te faça pensar, te faça rever, te faça ir lá na memória e trabalhar com a seguinte ideia, que a Vanessa nos faz pensar muito claramente sobre isso hoje. Sobre a seguinte ideia, o que foi construído, eu posso reconstruir. Eu posso desfazer aquilo que me faz mal e construir algo que me faça bem
hoje, agora, vai depender da sua decisão e percepção do que nós estamos trazendo, né? Exato. Então, assim, o que fazer para conseguir reconstruir, quando a gente fala aí em questão de memórias, né? A memória registra, e aí a gente trouxe aqui a questão de percepção, então, todos os sentidos, né? Então, se eu partir do pressuposto de que tudo aquilo que foi construído foi a exposição daquilo que eu tive, também é muito válido que quando eu me colocar diante de tudo aquilo que eu quero que seja, eu estou me colocando a um passo de receber para transformar. Então, eu preciso me colocar à disposição daquilo que eu espero que seja agora o meu casamento. E, claro, não é só isto. A gente precisa pensar que cada caso é um caso. Então, talvez você precise procurar uma terapia. Talvez aquilo que você está vivendo ali no seu relacionamento não tenha ligação com uma distorção de um comportamento que vocês tiveram lá no início, mas talvez tenha uma ligação com a concepção que você tinha de homem. Ou um ideal que você tinha de homem, ou uma vivência com um namorado que você teve que não foi bacana e ficou ali na sua memória. Uma decepção na lua de mel. Uma decepção na lua de mel, que a gente precisa também desconstruir isso, né? Quem disse que essa lua de mel tem que ser X ou Y, não é? Tem que ser todo mel na primeira vez, né? Todo mel na primeira vez, ótima colocação. Que tem que ser todo mel na primeira vez e depende do que você acredita ser o mel. Exato. O mel pode ser também. Se tivermos uma outra percepção, nós pensaremos que pode ser mel, sim. Muita cumplicidade, muita compreensão, né? Será que a gente não está cedendo muito à questão imposta pela sociedade que tem que ser a noite de sexo a noite inteira? E quem disse que tem que ser? Né? Não, quem diz que vai ser. E quem diz porque que normalmente vai ser. não vai ser. Sim, exato. Depois de uma festa, depois de dias de preparativo, depois de toda a tensão, uma noite inteira de sexo e prazer, especialmente para um casal que está começando a vida de fato, que se cuidaram, se preservaram um para o outro, para aquela noite. Gente, menos é mais. Menos é mais. E eu diria até, inclusive, para os homens, porque a mulher até espera que ele compreenda e aconchegue e diz, amor, pode ficar para amanhã. Mas o homem, eu sinto que para ele é muito difícil. Como assim? Esperei até hoje. Eu esperei até hoje. E para ele também tem uma concepção de que, para ele precisa comparecer naquele momento, naquela noite. Né? E não necessariamente, né? Eu acho que pode ser à noite. Com calma. Com calma. Né? Tem muito desejo envolvido, é claro. É para ter muito desejo envolvido. Mas também é para ter controle, para que as coisas fluam melhor, porque às vezes o homem vai com muita sede ao pote e o pote está assim muito inseguro. E aí não vai dar certo. Exato. Então, a gente precisa, muitas vezes, permitir ser o momento, né? A gente viver o momento. E aí, você estava dizendo, então, nesse contexto, a respeito de desconstruir memórias negativas. Aí você se diz para se colocar à disposição de agora construir uma nova perspectiva, ou seja, aquilo que vai ser de qualidade para a sua experiência. Valeria o quê, por exemplo, na prática? Ler sobre o lado bom do sexo, assistir o Sem Tabus para entender o lado bom do sexo. Seria buscar novos conteúdos que aprimorem, não, que te façam enxergar o outro lado do sexo. Seria por aí também? Já dizia Paulo Freire que o conhecimento é libertador, né? Então, assim, ter o contato vai te trazer, querendo ou não, a compreensão de que alguém passou por alguma situação e, se não passou, você vai construir a sua situação, né? Não exatamente como a gente espera às vezes, né? Às vezes a gente espera uma experiência exatamente como a nossa para eu entender que é daquele jeito que eu tenho que agir. E não, algumas experiências você vai construir o seu quebra-cabeça. Ok, então eu acho que é isso aqui, o nó está aqui. Então, acredito sim que seria busca de conhecimento, eu acho que em alguns momentos eu me permitir, acho que existe muito controle quando a gente se fala de sexo, né? E muita idealização, então permitir. Eu acho que é você entender o que você deseja, porque se você não entender o seu foco, onde você quer, você não vai conseguir ir em busca daquilo. O que é que não está legal? Eu acho que estabelecer uma boa relação com o companheiro, né? Eu percebo que muitas vezes algumas situações não se encaminham, não chegam ao consenso, às vezes
ela tem até a percepção de que é aquilo ali que ela precisa fazer, mas não consegue estabelecer um bom diálogo com o parceiro. Não muda, né? Então, sexo começa aqui, né? A gente precisa conversar, a gente precisa dividir o que ele espera desse relacionamento, o que não tá bom para você precisa compartilhar, né? E eu acho que parear essas situações. As situações ruins, e isso é uma prática da psicologia, quando a gente pareia situações boas diante de eventos que foram ruins, mas situações boas, nós somos capazes de superar. Como se dá esse pareamento? É você fazendo a nova tentativa. Então, assim, mas eu não consigo. Você precisa tentar. Então, para alguém que passou por um trauma, minha sugestão, de repente, com o próprio companheiro, ali os dois tentando, fazendo uma tentativa no início do relacionamento, alguma memória triste que ficou, algum desentendimento, às vezes uma separação com retorno, né? Para a mulher, por exemplo, ou até para ele, conseguir nomear, olha, o que está me incomodando é isto. E eu acredito que, se nós tentássemos desta forma, eu me sentiria melhor. E aí você percebe que, de novo, a gente vai cair na questão de cumplicidade, né? Precisa que os dois estejam um pouco disponíveis a fazer a tentativa da mudança. Vamos tentar não se fechar na ideia de que tem que ser assim, né? Ou o homem do meu jeito, ou ela do meu jeito. E procurar ajuda. Existem profissionais, psicólogos, né? Especialistas, inclusive, na área da sexualidade, que pode identificar. E muitas vezes também não está no nó que ocorreu entre os dois. Às vezes ocorreu lá fora, individualmente, e trouxe para a relação. Então, Exatamente. Procurar um profissional para que consiga identificar que distorção é aquela. Considerando o que você disse anteriormente, cada caso é um caso, uma história, e a maneira de um indivíduo lidar com isso vai ser sempre diferente da minha maneira, da sua maneira, e alguns conseguem mais rapidamente assimilar e dar a volta por cima. Por exemplo, eu conheço casos, poucos casos, mas eu já vi pessoas relatarem, ainda que de modo muito privado, que foram abusadas. Infelizmente, essa peste do abuso sexual vivido desde gerações passadas, onde crianças eram vistas como coisas que podia passar a mão, pegar e abusar, enfim. Isso no seio da família, como ainda é hoje. E algumas pessoas ainda me relataram assim, Darleide, eu sofri abuso na minha infância. E sério, com irmãos, com, enfim, parentes. Mas que conseguiram, sabe-se lá porque a resiliência de cada um, sabe porque a resistência de cada um, de saber lidar com aquilo, virar a página e tocar a vida. Mas nem todos são assim, ou melhor, isso é uma minoria, o que parece. A maior parte das pessoas fica impactada com aquilo, se sente invadida. Então, para esse indivíduo que soube relevar ou que nem sabe explicar como conseguiu lidar com aquele abuso, a vida é uma coisa. Para outro que é mais frágil, é diferente, ficou absolutamente ferido, talvez por quem era a pessoa que abusou, que significado aquela relação tinha. Para esse vai ser mais urgente um tratamento ainda mais profundo para que haja, de fato, um respiro, um alívio para continuar a vida, tá? Então não pense que nós estamos desconsiderando os casos, mas para todos eles vai servir que você tenha coragem de fazer o enfrentamento e continuar a sua experiência de vida, porque não vai entregar os pontos enquanto a vida não espera por ninguém e a gente precisa seguir na direção. Então bem rapidinho, já voltamos para continuar a nossa conversa. Até já.